Olá pessoal do canal, hoje eu vou compartilhar com vocês como eu fiz uma adaptação de uma placa de potência nessa fritadeira elétrica Philco, uma Air Fry Philco. A adaptação que eu fiz foi numa placa de potência, ela é uma versão anterior dessa que estava na fritadeira elétrica. Então eu achei interessante compartilhar com vocês como que foi possível fazer essa adaptação e fazer com que essa fritadeira retornasse ao seu funcionamento normal. Eu sou Paulo do canal Paulo Soluções. Se você está chegando agora, se inscreva no canal. E se gostar desse conteúdo, ele for interessante e te ajudar de alguma forma, deixa um like. Toda vez que você deixa um like, o YouTube entende que esse conteúdo ele é interessante e faz com que ele chegue a mais pessoas. Agora, vamos ver aqui a nossa fritadeira. É uma fritadeira com sistema aqui digital, de toque, um sistema touch. E ela é interessante, né? Temos aqui as teclas que podemos fazer a opção aqui na escolha dos minutos desejados. Temos uma tecla aqui que podemos fazer a escolha aqui do menu adequado ao que vamos preparar, qual tipo de alimento. Temos a tecla de mais ou menos, para podermos escolher a temperatura que desejamos. Então é uma fritadeira aqui de desenho legal, interessante, bem decorativo. E qual que é o primeiro passo que vamos fazer aqui? Como abrir essa fritadeira? Como ter acesso à placa de potência e o acesso aqui nessa placa interface? Então esse é o primeiro passo que vamos fazer. Bora comigo para ver como é que é. Para abrir essa fritadeira é simples. Com uma chave de fenda ou uma espátula plástica, algo que encaixe nesses vãos. Ela tem umas travas aqui. Então, coloca assim entre os vãos e faz uma pequena força, não muito forte, para que não quebre essas travas. Fazendo uma pequena força, ela vai se soltando. São umas travas. Fazendo, ela vai aí. Pronto, aberto. Quando destravar, aí virar com cuidado, porque aqui tem os conectores. O conector do sensor de temperatura, conector que faz a comunicação da placa interface com a placa de potência. Feito essa abertura, a gente desconecta aqui os sensores. Lembrando, desligada da energia elétrica. Aqui são os conectores da alimentação. Ao puxar com cuidado, pronto. Já temos aqui a parte da tampa solta. Para tirar essa parte superior aqui da Air Fry, ela vem aqui 4 parafusos. São 4 buracos aqui. 2 parafusos que vem exposto e mais 2 aqui na traseira, nesses 2 buracos. Eu já retirei eles para que o nosso vídeo não fique muito longo. Soltando os parafusos, a parte superior já estará fácil de ser retirada. E aqui temos o acesso à placa de potência, ao motor, a ventoinha e ao sistema de ligação. Agora vamos ver como que é esse sistema de ligação. Vamos medir aqui o sensor de temperatura, a resistência e o fuzil térmico. O fuzil térmico é uma proteção, caso haja algum excesso na corrente da fritadeira, ele se rompe e impede a passagem de energia. E aqui temos a placa de potência, que vamos entender como é o seu funcionamento e como foi feita a adaptação nela. Então, bora comigo! Então, com acesso à parte elétrica aqui da Air Fry, vamos compreender como que é a alimentação da placa de potência e como é feita a alimentação da resistência e do ventilador. Para isso vamos usar aqui o multímetro
deixar aquele numa escala de bip sonoro. A escala de bip sonoro é aquela que quando encostamos uma ponteira na outra, o multímetro emite um bip. Então, essa é uma Airfry que a sua potência de trabalho é 1.400 watts e ela trabalha numa rede de energia de 220 volts. A alimentação ela entra por aqui. Temos esses dois fios, um azul, um vermelho e esse terceiro, um fio amarelo com uns traços verdes. É o fio de aterramento, é um fio de proteção. Aqui, em cada fio desse, entra uma fase de energia. Seguindo aqui por esse fio azul, podemos observar aqui que ele se junta aqui, né? Ele vem aqui e faz essa junção. Da onde sai a derivação que vai para uma derivação nesse fio azul, que é uma alimentação que vai para a resistência. A outra fase de energia que chega à resistência, ela é liberada pela placa de potência, que na sequência do vídeo eu vou estar explicando como que é feita essa liberação de energia. Então identificamos aqui que uma fase de energia adentra aqui, faz uma junção, da onde sai essa derivação que faz a alimentação da resistência, é uma fase de energia. Na sequência dessas derivações, onde é feita a junção com a fase do fio azul, sai uma derivação que vem e alimenta a placa de potência. E outra derivação que vem e faz uma alimentação no ventilador da fritadeira. A outra fase de energia que faz a alimentação no motor vem por esse fio preto, que é liberado pela placa de potência, onde quando eu fizer a explicação do funcionamento da placa de potência, vai ser fácil compreender. Só lembrar que a alimentação aqui para o motor é esse fio preto, a fase que é liberada para o funcionamento da ventoinha. Agora vamos seguir aqui e compreender esse fio vermelho, essa outra fase de rede de energia. Ela entra por esse fio vermelho, faz uma junção aqui junto com o fio azul. Esse fio azul, que essa derivação vem e entra para o interior aqui. Aqui entra um fio terra, a derivação do fio vermelho e sai novamente um fio vermelho. Entre esse fio azul e esse fio vermelho, temos a presença do fuzil térmico, é o fuzil de proteção, caso haja um excesso na corrente. E como testar esse fuzil térmico e saber se ele não está rompido? É seguir esse fio vermelho, aonde ele chega na placa de potência, e podemos aqui fazer a identificação no plug da própria tomada aqui da Airfry. Vamos pôr uma ponteira e verificar aqui. Olha lá, o multímetro emitiu um bip, sinalizando que entre o plug aqui macho da tomada da Airfry e a entrada da alimentação na placa de potência, não tem nada rompido, ou seja, o fuzil térmico está ok. O que podemos testar aqui também é esse plug aqui. Observe, ele vem, faz a curva e entra aqui junto onde tem essa fiação. Esses dois fios. Esse é o conector do sensor de temperatura. Uma sonda com sensor de temperatura que faz a identificação da temperatura que é gerada no interior aqui da fritadeira, e essa informação chega à placa interface que faz a interpretação e com sinal eletrônico aciona a placa de potência. Quando fizer e mostrar como que é o funcionamento da placa interface com o sistema Touch, vai ficar mais fácil compreender. O que podemos fazer aqui nessa interpretação, para fazer a verificação aqui no sistema do
sensor de temperatura. Aqui nos seus contatos, pela parte aqui traseira do conector, podemos pôr aqui as ponteiras. O multímetro está numa escala ômica e vai nos apresentar aqui a resistência de momento aqui, ó, 97.4. Esse sensor, conforme há uma alteração positiva na temperatura, ou seja, ela se eleva no interior aqui, através da resistência, a resistência apresentada aqui desse sensor, ele tende a diminuir. Esse sinal, ele chega à placa interface, ela faz a interpretação do seu sistema lógico e faz com que ou acione a resistência ou desligue a resistência. Tudo isso nós vamos compreender na hora de analisar a placa de potência. Feito essas verificações, agora vamos verificar aqui a resistência. E como podemos verificar aqui a resistência? Então, lembrando, descobrimos que a corrente elétrica que trabalha aqui nesse sistema dessa Airfry foi de 6,36 amperes, que a intensidade da corrente é medida em amperes. E como verificar se a resistência está ok? Podemos aqui utilizar aqui uma fórmula que estudamos lá no ensino médio, que é o seguinte: a primeira lei de Ohms. Ela nos ajuda aqui a fazer essa interpretação. Ou seja, a resistência ela é igual o valor da tensão, no caso aqui 220, dividido pelo valor da corrente elétrica, que é 6,36. Deve nos apresentar aí algo em torno de 34 e alguns quebrados de resistência. Agora aqui, vamos fazer uma verificação no real, o que ela nos apresenta. Na conta que fazemos através da fórmula Ohms, e pelo que temos aqui na medição real, vamos ali observar o que olha, 38,3. Então, pela utilização da fórmula e pelo que temos aqui no painel do multímetro, que é 38,3, podemos considerar que essa resistência aqui está ok. Considerando sempre para mais ou para menos em torno de 10% em relação ao cálculo aqui da primeira lei de Ohms. É um material já utilizado, tem as suas próprias alterações pela própria intempérie, né? E considerando que estamos fazendo uma medição nos conectores aqui, que ao mesmo tempo estão conectados aqui na fiação do plug e demais acessórios aí. Então podemos considerar aí algo em torno de 10% a um valor aceitável. Nos indica que a resistência está ok. Agora vamos compreender como foi feita a adaptação da placa de potência e conhecer um pouco sobre o sistema touch dessa fritadeira. Como que é o interior da placa, como que ela funciona. Bora ver então. Assim, a placa de potência, a alimentação dela é simples para entender o seu funcionamento. Aqui é uma placa de uma Airfry que trabalha na rede de 220 volts. E a alimentação dela entra através desse pino e desse outro pino, onde está marcado ACL, e nessa outra onde está marcado ACN. As duas fases de energia que faz a alimentação da placa. Tem aqui o seu sistema eletrônico, a sua retificação de energia, redução, e onde faz a alimentação nesse conector que vai fazer a alimentação da placa de interface, onde que funciona no sistema touch. Aqui temos um relé.
É através desse relé que sai a alimentação para a resistência. A fase de energia, uma fase de energia chega nesse conector. Quando esse relé ele recebe o comando que vem da placa interface, ele atraca e faz com que essa fase de energia passe para esse conector que vai fazer o complemento da alimentação da resistência. Para o ventilador, temos aqui um triac. É através desse triac que é feita a liberação de energia, que vai fazer através desse conector, de onde sai um fio preto, que faz a alimentação do ventilador. Nessa placa aqui temos 6 conectores. A entrada dos 5 volts, né? Uma observação que fiz aqui é que, em relação a essa placa, observe que o conector do buzzer, fan e GND, na placa adaptada, aqui, onde é o conector fan, está invertido em relação aqui ao conector GND. As posições deles são inversas. Temos aqui o GND e fan. Quando eu fiz o aproveitamento aqui do chicote, eu simplesmente inverti aqui a fiação. A outra observação é aqui, ó. Enquanto na placa que estava na Airfry tem 6 conectores, aqui temos apenas 5. Falta aqui um conector desse HIT. Aqui temos HIT e na placa original temos 2 conector HIT. Qual a observação que eu fiz aqui para adaptar a placa, né? Observe aqui que desses 2 conectores, que é daquele sinal HIT, essas trilhas aqui elas são independentes, que se interligam com esses 2 resistores. A adaptação que eu fiz nessa placa foi, ela era conjugada, as trilhas aqui desses 2 resistores. Eu fiz uma separação e fiz a conexão aqui, aproveitando o próprio fio do chicote da placa original. Conectei e ficou pronto aqui o conector com 6 pinos para fazer a ligação com a placa interface. Agora vamos observar e fazer uma verificação na placa interface. Agora vamos conhecer um pouco sobre esse sistema touch e a sua placa eletrônica, como é o seu funcionamento. Mas se gostar do conteúdo, deixa um like, se isso te ajudou de alguma forma. Quando você deixa o like, você fortalece o canal e faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. O YouTube interpreta que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Agora vamos fazer aqui um breve reconhecimento aqui como é esse sistema. Aqui é a placa eletrônica, eu já deixei previamente solta, soltei os parafusos para a gente compreender aqui o seu funcionamento. Ela tem aqui um sistema, trilhas eletrônicas. E o que temos aqui? Aqui é o conector do sensor de temperatura. Através dele que chega o sinal, que a placa faz a interpretação. Aqui temos aquele conector que vem, o conector com 6 pinos, que vem da placa de potência. E essa placa é composta aqui, ó. Temos 6 molas, né? Mola que é da opção de menu, né? Onde liga, as opções que fazemos aqui da temperatura, né? O menu é que a gente escolhe aqui a opção mais adequada para o nosso objetivo. Na placa temos aqui esse circuito lógico, ele que faz a interpretação do sinal do sensor, faz a interpretação da escolha que escolhemos aqui, a quantidade de minutos, a temperatura ou o menu, e com essa interpretação que ele faz o acionamento na placa de potência. O sistema touch também é composto aqui
Aí temos aqui uma película. Então, quando pressionamos aqui essas teclas, estamos fazendo aqui o sistema através dessas molas aqui, muito sensíveis. E uma placa sensível, né? Uma placa eletrônica aqui sensível. E uma análise, uma avaliação que eu considero aqui, por ser bem sensível, é que ela está exposta ali num ambiente de alta temperatura. Essa pode ser uma desvantagem da forma que ela está aqui e pode de repente comprometer um componente, fazer com que ele dure menos, aliás. Então, aqui é mais para fazer um reconhecimento nessa placa de interface com o sistema touch. Se gostou do conteúdo, novamente, hein? Deixa aquele like, não foi inscrito, se inscreva no canal. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.